Olá, oitavo ano. Vamos fazer hoje a correção das questões das páginas 74 a 77 do livro antigo e das páginas 73 e 76 do livro novo. Então vamos lá. Primeiro vocês fizeram a leitura do poema chamado O Açúcar de Ferreira Goulart. Letra A. Quem produz e de onde vem o açúcar? Então ele é produzido por trabalhadores rurais na usina de Pernambuco ou do Rio de Janeiro. Onde que vive o lírico consumidor desse açúcar e qual é provavelmente sua classe social? Então ele mora em Ipanema, no Rio, e é um indivíduo de classe média, que predomina nesse bairro carioca. O poema apresenta o emprego tanto da voz ativa quanto da voz passiva. Olha esses versos. Letra A. Em que tipo de voz estão essas orações? Então vamos lá, vamos voltar aí no número 2. Os versos são: o branco açúcar não foi produzido por mim, mas este açúcar não foi feito por mim. Então, no caso, na primeira letra A, o tipo de voz é passiva. O agente da passiva por mim em ambas. E o termo que é agente da passiva nas orações corresponde a quem produz o açúcar na vida real? Não, porque na vida real o produtor é o trabalhador rural. 3. Observa agora estes versos, que estão aí na número 3. Homens que não sabem ler e morrem de fome, plantaram e colheram a cana. Homens de vida amarga e dura produziram este açúcar. Identifique o sujeito das formas verbais. Plantaram, colheram e produziram. E em seguida verifique se trata de sujeito agente ou paciente. Então, plantaram, o sujeito, homens, colheram, eles, que é desinicial, ele não está na oração, mas eu sei quem é, produziram, homens de vida amarga e dura, e são todos sujeito a agente. Letra B, identifique o tipo de voz que as orações estão na voz ativa. 4, observe o sujeito e verbo destes versos. Número 4. Este açúcar veio da mercearia da esquina. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco. Essas orações estão na voz ativa ou passiva? Ativa. O verbo das orações confere ao sujeito uma ideia de agente, ou seja, ele faz a ação, ou ele é o paciente, aquele que sofre a ação que alguém está realizando. O sujeito ele é paciente, porque o açúcar ele não trouxe, ele foi trazido por alguém. Na número 4, compare a segunda estrofe com a última. A delicadeza do açúcar, apontada na segunda estrofe, contrasta com a vida difícil dos trabalhadores do canaviais. Que palavras da última estrofe contrastam com a ideia de delicadeza da segunda, vida dura, a ideia de doçura do açúcar, vida amarga, e a ideia de claridade do açúcar, usinas escuras. Então aí estão as contrariedades, os contrastes. Número 6. Indique as afirmativas corretas quanto ao papel das vozes verbais na construção do texto. Então, eu vou marcar aí para vocês apenas as corretas. Então, as corretas são a letra A. O eu lírico se coloca às vezes como sujeito a agente para indicar que ele é apenas o consumidor do açúcar. Eu adoço meu café. Letra B. O eu lírico diz: o açúcar não foi produzido por mim, apesar de ele desempenhar na oração a função sintática. E a letra C. O eu lírico considera o trabalhador das usinas o verdadeiro agente transformador da natureza. Ele dá o papel de sujeito a agente. Homens de vida amarga e dura produziram este açúcar. Na 7. Não foi produzido por mim, o eu lírico se coloca fora do processo de produção do açúcar, pois ele não é um trabalhador rural. Apesar disso, ele também realiza um trabalho com o qual ele denuncia a realidade triste aí dos trabalhadores rurais brasileiros. Qual que é o provável trabalho aí do eu lírico? Ele é um poeta, então é ele que fez esse poema aí, certo? Apesar do seu trabalho não interferir diretamente lá nos problemas sociais, ele pode contribuir para as transformações sociais. De que forma? Sim, ele pode, por meio da denúncia. Como? Escrita, essa crítica social que ele faz, as reflexões dele sobre as injustiças, aí mesmo na forma do poema, ok? Agora a número 1. Vocês viram aí que nós temos uma imagem de um anúncio e dá pra gente perceber que o anunciante são as sandálias havaianas, certo? E ela tá aí colocada como se fosse um quadro, numa moldura. Então vamos ver as perguntas. Na parte de baixo do anúncio a gente lê assim: a pedra-sabão é usada por nossos escultores e agora vai ser usada por nossas esculturas havaianas, inspirada no artesanato brasileiro. Então, tem duas orações na voz passiva analítica. Quais são? Primeira, a pedra-sabão é usada por nossos escultores. E a segunda, e agora vai ser usada por nossas esculturas. Em uma dessas orações que estão na voz passiva, no enunciado, o sujeito não é explicitado, mas ele pode ser inferido. Ele não está lá, mas nós sabemos quem é. No caso, quem é esse sujeito?
A pedra-sabão, né? Porque está lá escrito, e agora vai ser, a pedra-sabão é usada por nós escultores e agora vai ser usada por nossas esculturas. Então a gente pode inferir. E a quem que ele se refere? O produto anunciado, que é uma coleção de sandálias que foi inspirada no artesanato brasileiro, e a pedra-sabão é uma matéria-prima muito utilizada para a produção de artesanato. Se vocês tiverem oportunidade de ir aí no interior, né, nas cidades históricas, é muito usada a pedra-sabão. Número 3. Nas orações que estão na voz passiva, no enunciado, os termos correspondentes aos agentes da passiva aparecem explícitos. Letra A, identifica-os. Então são por nossos escultores e por nossas esculturas. E a quem que ele se refere? O termo nossos escultores está se referindo aos artesãos brasileiros. E nossas esculturas está se referindo às mulheres brasileiras. Elas é que vão usar as sandálias, né? Número 4. Ao modificar apenas o agente da passiva das duas orações, o enunciado dá destaque a esse termo. Quem que é o público-alvo? As mulheres, de um modo geral. Que sentido que o anunciante atribui ao público-alvo por meio do emprego da palavra que tem a função de agente da passiva na segunda oração? Então, ele, ao chamar as mulheres brasileiras lá de esculturas, ele está sugerindo que elas são muito bonitas, que elas são perfeitas, como se fossem verdadeiras esculturas. Conclua. Qual estratégia o anúncio utiliza para persuadir seu público-alvo a comprar o produto anunciado? Então, ele usa aí, a estratégia é conquistar o público, fazendo agrados, fazendo elogios, né? Sugerindo que o produto anunciado tornará as mulheres brasileiras ainda mais bonitas, né? Ele chama elas de esculturas. Agora nós vamos para um outro anúncio, que ele é composto de duas partes, né, para poder responder as próximas questões. O anúncio, o primeiro fala sobre a Hyundai, não importa quem seja convocado, a Hyundai está com o Brasil. Isso foi um anúncio publicado antes da Copa, tá? E o outro anúncio, essa seleção já está escalada, né, a segunda parte. Então ele mostra aí os carros dele já estão escalados. Então vamos ver. Esse anúncio foi publicado em 2010, no dia que o técnico da seleção brasileira, Dunga, ele iria divulgar o nome dos jogadores convocados para a Copa do Mundo da África do Sul. Então, olhando aí o enunciado, né? Não importa quem seja convocado, a Hyundai está com o Brasil. Então, o sentido enunciado no contexto relativo ao momento da publicação do anúncio. Então, vocês imaginam que estava um momento de expectativa, quem seriam os jogadores que, né, que iriam ser convocados para integrar a seleção. E o patrocinador da Copa e um dos patrocinadores, né, o anunciante manifesta um total apoio ao Brasil, independentemente quem fossem os convocados para a lista, que ainda ia ser anunciada. Então ele quis mostrar que ele estava com o Brasil de qualquer forma, independente de quem fossem os convocados. Na letra B, identifique dois sentidos para a frase a Hyundai está com o Brasil. Primeiro, a Hyundai apoia a seleção brasileira na Copa, e a segunda é que a Hyundai está no Brasil, ou seja, as suas fábricas estão instaladas aqui no Brasil. Na número 6, a segunda parte do anúncio complementa a primeira e evidencia a intencionalidade do anúncio. Como que se dá a relação entre as partes e comente o sentido construído a partir do jogo de palavras e imagens feito no anúncio. Então, na primeira parte, a empresa informa que ela é patrocinadora e que ela vai apoiar o Brasil na Copa, independentemente de quais sejam os jogadores convocados. Já na segunda parte, ela põe aí pra gente ver uma seleção dos carros escolhidos. O jogo que tem aí, discursivo, cria o sentido de que, assim como na seleção, somente os melhores jogadores que são escalados, que são escolhidos, então a sua escalação também de melhores carros já estava definida, ok? Número 7. Observe essas frases. Então, as frases são: não importa quem seja convocado, essa seleção já está escalada. Em que voz que elas estão? Elas estão na voz passiva analítica. Letra B. Nas frases não tem agente da passiva expresso. De acordo com o contexto, quais são os possíveis agentes? Então, na primeira frase, pelo treinador ou pelo técnico, né? Quem é que escala? Ou o treinador ou o técnico. E na segunda frase, nós entendemos que é pelo fabricante. Letra C. Na sua opinião, por que o anunciante não explicita os agentes da passiva? Então, é pessoal, eu estou dando a sugestão, porque o próprio contexto sugere os possíveis agentes, né? O próprio texto você entende quem são os agentes. Só quem pode convocar a seleção ou é o treinador ou é o técnico, né? E somente a própria Hyundai pode apresentar, né, os seus melhores carros, seus melhores veículos. Compare essas frases.
Qual delas demonstra maior formalidade? Então, são as frases. Esta seleção já está escalada, escalou-se esta seleção. E por quê? A segunda, porque a voz passiva sintética ela é mais utilizada em textos que pretendem criar um efeito de sentido mais formal. A primeira delas, empregada no anúncio, está mais adequada ao tipo de anúncio e ao público que o anunciante pretendia atingir. Por quê? Sim, né, gente? Porque um anúncio ele quer falar com o público de uma forma geral, para todas as pessoas. Então, ele quer se comunicar com o público de uma forma bem direta. Então, nessa situação, a informalidade é o mais adequado, tá? Agora, nós vamos responder. O número 1, que o texto lido foi extraído de uma reportagem. Então, vamos lá. Aí, no caso, gente, nós estamos falando do livro novo, certo? Então, esse texto extraído de uma reportagem que falava sobre uma rua, né, um local importante lá na cidade de São Paulo. Então, vamos deduzir pelo contexto. Qual é o assunto central dessa reportagem? Então, são as mudanças que foram sofridas por uma rua histórica de São Paulo que fica no centro da cidade. Explica com base no texto a afirmação. Tem 2 quarteirões, mas contém a história de uma cidade inteira. Então, quando ele está falando do tamanho, que é pequeno, da rua, ele também está ressaltando a importância histórica de uma das primeiras ruas da cidade de São Paulo. Uma vez que ela foi cenário de vários acontecimentos importantes aí nessa rua, é o endereço de construções consagradas, passou por um período de decadência e atualmente ela está sendo revitalizada. A propósito das formas verbais utilizadas na frase, levante hipótese. Por que o agente dessa forma verbal não foi explicitado? Então, no caso aqui, o agente não foi explicitado porque a identificação de quem abandonou os imóveis, aqui no caso não interessa o objetivo da reportagem, né? O objetivo dela aqui não é esse, tá? A letra B, no contexto, qual é o sentido da forma verbal caíram? Então, eu vou reler aqui para vocês, que eu deveria ter lido antes. Então, presta atenção. Imóveis foram abandonados ou caíram para dar lugar a estacionamentos. Certo? Então, aqui, esse caíram, por que foi usado? É o sentido de ir ao chão, de desmoronar, de ser demolido. Então, essa forma verbal foi utilizada porque a reportagem não tinha interesse em mostrar, né, como que foram derrubados, como que foram ao chão, e nem quem foi responsável por isso. Não era isso que a reportagem estava mostrando. Na número 3, elimine a conjunção ou e desmembre a frase em 2, empregando uma das formas verbais em cada frase. Então, imóveis foram abandonados para dar lugar a estacionamentos. Ou imóveis caíram para dar lugar a estacionamentos. Número 4, em relação às frases que você escreveu na questão anterior, qual delas está na voz ativa e qual está na passiva? Então, a primeira está na voz passiva, imóveis foram abandonados. Eles não abandonaram, não, eles foram abandonados. Então, eles estão na voz passiva, estão sofrendo a ação. E na segunda está na voz ativa. Imóveis caíram para dar lugar a estacionamento. Então, eles estão fazendo a ação. Letra B. Ao passar a frase que está na voz ativa para a passiva, seria possível manter o mesmo verbo utilizado na construção ativa? Justifique e proponha uma nova redação. Não, pois não tem sentido a expressão foram caídos. Há possibilidades variadas de redação. Entre elas, coloquei foram demolidos, foram derrubados. Na letra C, discuta com colegas e professor que efeito de sentido você foi criado com o emprego das formas verbais e das vozes verbais utilizadas nas frases. Então, quando utilizou a forma verbal passiva, foram abandonados, sem identificar o agente, o texto minimiza o ato do abandono. Então, ele não quer chamar atenção para isso, tá? Por não ser esse o foco. Com a forma verbal caíram, já o sentido que o fato ocorreu também é atenuado, pois é dado a entender que os imóveis foram ao chão sozinhos, sem que houvesse um responsável por ter demolido. Releia a seguinte frase do texto. Número 5. Surgiram ali, nos últimos meses, um set cinematográfico, um salão com bailes imperiais, uma galeria de arte e um dos maiores acervos de moda do Brasil. Identifique e classifique o sujeito e o predicado da oração, constitui a frase e conclua o que chama a atenção na ordem dos termos da oração. É um sujeito composto, um set cinematográfico, um salão com bailes imperiais, uma galeria de arte e um dos maiores acervos de moda no Brasil. E o predicado? É um predicado verbal, no caso, com verbo transitivo direto, surgiram ali nos últimos meses. O que chama atenção na ordem dos termos da oração? É o sujeito vir após, Ele vem posposto ao predicado, ele vem depois. Levante hipótese com o efeito de sentido criado pela utilização na frase da forma verbal surgiram.
Então, o de que não tem pessoas, né, ou instituições responsáveis pela construção ou transformação desse prédio. É como se eles tivessem se erguido por si mesmos, sozinhos. Letra C, reescreva a frase, trocando o verbo surgir pelo verbo construir. Faça as alterações necessárias empregando a voz ativa e a ordem sujeito mais predicado. Então, alguns interessados na revitalização da região construíram ali nos últimos meses um set cinematográfico, um salão e um dos maiores acervos de moda do Brasil. Já a voz passiva analítica e possíveis agentes da ação verbal. Entre outras possibilidades, um set cinematográfico, um salão, um dos maiores acervos de moda do Brasil foram construídos ali nos últimos meses por algumas pessoas, alguns interessados na revitalização da região. Construíram-se ali nos últimos meses um set cinematográfico, um salão, tal, e um dos maiores acervos de moda do Brasil. Então é onde estão as reticências, né? Vocês entendam aí, complete aí com os outros sujeitos. Número 6. No primeiro quadrinho da tira, a personagem informa o plano que tem para a construção de sua casa. Qual é o plano da personagem? É utilizar sugestões dos internautas no projeto de construção da sua casa. Em qual voz verbal essa fala da personagem foi estruturada? Na voz passiva analítica. Por que o termo com a opinião de todos os internautas não pode ser considerado agente da passiva? Porque ele indica como a casa será construída e não o agente da ação verbal, por quem que ela será construída. D. Tendo em vista o contexto da tira, levanta a hipótese. Qual poderia ser o agente da voz passiva na fala da personagem? Justifique. Há várias possibilidades de resposta. Entre elas, pode ser por mim, por meus funcionários, pela consultora, pelo empreiteiro. 7. O segundo quadrinho sugere um tipo de expectativa da personagem. De que tipo é essa expectativa e por quê? É uma expectativa otimista, positiva, pois a personagem conta com a possibilidade de que os internautas lhe deem boas ideias. 8. O terceiro quadrinho mostra o projeto que resultou das sugestões dadas pelos internautas. Justifique. Provavelmente não, porque é um desenho infantil, semelhante ao que as crianças costumam fazer na pré-escola. O que esse desenho revela sobre os internautas que participaram da concepção do projeto? Que os internautas são o quê? Crianças, né? Isto é, têm uma mentalidade infantil e imatura, né? Que eles são verdadeiras crianças. E na letra C, de que forma que o terceiro quadrinho contribui para a construção do humor da tira? Pela quebra de expectativa da personagem e dos leitores. Tem também uma crítica, né? Ao nível intelectual dos internautas. Ok? Então ficamos por aqui. Um abraço.